Bom dia, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, em nome de Jesus. Tudo mal, todo inveja, toda oração contrária, caia por terra, em nome de Jesus. E, mudando o tema agora do canal, Bom Dia com o Espírito Santo. Bom, vamos começar com as graças de Deus, mais esse dia, está começando. E, lógico, vamos terminar de ler Romanos, E faltam poucos capítulos, faltam 4 na verdade. E hoje nós vamos encerrar esses 4 capítulos. E se der, eu vou encerrar esses 4 capítulos nesse vídeo mesmo. Tá bom? Então, já sabe, como de costume, pega o seu cafezinho e vamos. Ou melhor, o que você tem costume. Se você toma chimarrão, chá, café ou um suco. Mas, como é o tema do canal agora, café com o Espírito Santo, mas faz o que você achar melhor, certinho? Pega essa Bíblia e vamos continuar lendo a leitura de Romanos. Amém? Vamos lá. Obediência às autoridades, capítulo 13. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem atrarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você estará no voo dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então não tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. Versículo de número 8. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei, pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice. E qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. O dia está próximo. Versículo 11. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades, em libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Amém. E já eu terminei o capítulo número 13, eu nem percebi. Desculpa, gente. Eu li tão rápido aqui, e ele também ele é bem curto em comparação aos outros, que acabei terminando. Mas o que ele quer dizer aqui significa: obedeça às autoridades. E as autoridades não é pra gente ter medo, e sim pra gente, digamos assim, respeitá-las. Só vamos temê-las se fizermos mal, certo? E também aqui no final ele fala do amor, que é a maior lei e o maior mandamento é o amor, certo? Então, amemos uns aos outros, mesmo que a pessoa queira te destruir, queira te matar, queira te fazer o pior das coisas. Ame o seu inimigo como você ama a si mesmo, certo? Então, vamos lá para o capítulo número 14, certinho? Sem café não dá para continuar de pé, não. Vamos lá. Capítulo número 14, tolerância com os fracos na fé. Acordo com quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, é ele que está em pé, ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente.
Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graça a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou seja, comemos, somos do Senhor. Vivemos, somos do Senhor. Morremos, somos do Senhor. Nada aqui que a gente faça não é para o Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. Eu estou falando de coisas boas, não de coisas ruins e maléficas. Só estou explicando isso que acaba tendo gente entendendo errado o contexto, certo? Foi precisamente para esse fim de Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Versículo número 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que está causando um escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve o irmão a tropeçar. A fé que você tem, aguarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas. É condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Engano, tá ligado? Vou ter que reler de novo aqui, porque eu não consegui entender. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde para você mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O capítulo 14 eu vou ter que deixar sem explicação, infelizmente, gente, me perdoe. Em outros vídeos eu consegui te dar uma explicação melhor, consegui explicar, eu explico em outro vídeo, pois eu realmente não consegui entender muito bem o que ele está querendo dizer, tá? Eu peço perdão para vocês, tá? E agora nós vamos ler o capítulo de número 15 ao 16, certo? São os últimos dois capítulos de Romanos, tá bom? Então, vamos lá. Agradar ao próximo e não a si mesmo, capítulo número 15. Ora, nós que somos fortes na fé temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo que é bom, para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação nos conceda o mesmo poder de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade, e Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito.
Por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegre-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança enche vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A explicação de Paulo, versículo 14. Eu mesmo, meus irmãos, estou certo que vocês estão cheios de bondade, têm todo conhecimento, são aptos para demonstrar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em partes mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce a lei. Pelo contrário, como está escrito: aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Os planos de Paulo, versículo 22. Essa foi a razão por que também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazer quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los, que vocês me encaminhem para lá, depois de haver por meio desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Caia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, deve também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado esse fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que ao visitá-los serei na plenitude da bênção de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, por enquanto, ele não pôde ir até os romanos, mas ele escreveu essas cartas e enviou a eles. E aqui ele fala que ele queria muito estar com eles, mas por enquanto ele está sendo impedido, pois ele tem outros compromissos para fazer, certo? Em outros momentos, ele tem outras cartas que ele escreve para outros povos que ele realmente não pode ir porque ele está preso e ele não acaba saindo da prisão, pois ele vai ser declarado, ele tem uma declaração de morte, certo? E ele acaba tendo a cabeça decapitada, certo? Então, isso é o que acabou acontecendo com os apóstolos e os seguidores de Jesus naquela época. Ou seja, eles serviram a Deus e acabaram sendo mortos. Só um que teve a morte natural, que foi o apóstolo João, o que escreveu o livro de Apocalipse. Ele realmente teve uma morte natural. Ele foi um dos únicos que morreu naturalmente, ou seja, de velhice. Certo? Agora vamos para o versículo final de número 15. Versículo de número 30, Paulo pede as orações. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isso para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso da companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Ou seja, como pode, né? O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor e virou um salvador, ele virou um pregador. E ele era um destruidor, virou um aclamador, virou um salvador, né? Como é que pode, né? Isso através de Deus. Deus pode mudar as pessoas. Ou, em outra parte, Deus, quando quer, até o diabo obedece. É forte, né? Agora, o último capítulo de Romanos. Vamos lá. Desculpa, gente. Paulo recomenda a FEB. Não sei o que significa.
Capítulo número 16, versículo número 1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Secré, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudações pessoais, versículo número 3. Saúde Priscila e Aquília, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais para a minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Adrônico e Eunice, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo do Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaquis. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúde o da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúde os da casa de Narciso, que são no Senhor. Saúdem Trífene e Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saúde a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele. Também tem sido mãe para mim. Saúdem Ascrito, Fregonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Fiólogo, Julia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandem saudações. Era naquela época de uns nomes bem estranhos, né? Imagina, hoje em dia você vê uma pessoa com nome, por exemplo, Fregonte. Cara, vai ser meio estranho, né? Não é que eu estou tirando sarro, mas é meio estranho os nomes. Uma hora eu vou precisar cada significado de cada nome aqui. Mas era naquela época, né? Enfim. Versículo 17. Irmão, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem, simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações assim como Lúcio, Jason, Sosipatro e meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, manda saudações. Também mando saudações Erasto, tesoureiro da cidade, o irmão quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar a vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé. Entre todas as nações, a este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém e graças a Deus. Terminamos com as graças de Deus a carta de Romanos. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine em nome de Jesus. Você tenha gostado dessas leituras, mesmo que eu não tenha conseguido explicar algumas interpretações, tá? Eu peço perdão, tá? Conforme a gente avançamos durante esse ano, a gente possa entender e conhecer melhor as escrituras, certo? Nos próximos vídeos eu não vou começar a ler capítulo por capítulo, eu vou começar a separar versículos destinados a cada dia, ou que Deus me falar, para falar para vocês, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, tá? Que seu dia seja abençoado, leve e tranquilo, e que tudo que você precisa fazer nesse dia dê certo com as graças de Deus. Que projetos, sonhos e negócios deem certo com as graças de Deus. Fique com Deus, um abração e até o próximo vídeo. Fique com Deus.